Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais essa roda de conversa. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a terapia de reprocessamento generativo, como ela pode ajudar em crianças e adolescentes. E também é muito importante, o que nós vamos conversar é compreender a importância do ambiente familiar nesse processo. Porque muitas vezes o jovem que precisa ser tratado está num ambiente familiar que também precisa de tratamento. E hoje, como convidadas especiais, nós temos duas profissionais excelentes. Primeiro, Juliana Lima Verde. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, pessoal. Olá, Ângela. Olá, Vanusa. Muito obrigada pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada e vamos ao debate. Muito bem. E também está com a gente a terapeuta, master terapeuta Vanusa Reis. Seja muito bem-vinda, Vanusa. Se apresente para a gente. Olá, pessoal. Como disse a Ângela, sou Vanusa Reis, sou psicanalista e master terapeuta TRG também. Muito bem. Então vamos iniciar aqui. Então quero começar falando com a Juliana. Juliana, explica para quem está assistindo o que é a TRG, essa terapia de reprocessamento generativo, e como ela atua no cérebro emocional de crianças e adolescentes? Então, quando nós falamos em cérebro emocional, nós estamos nos referindo especialmente a estruturas que estão lá no nosso sistema nervoso central, como a amígdala, que é um alarme importante, um alarme emocional que está no cérebro, e ao hipocampo, que é uma estrutura que organiza e contextualiza as memórias no tempo e no espaço. Tá? Então, assim, em crianças e adolescentes, essas estruturas, elas estão em pleno desenvolvimento, o que torna o trabalho terapêutico, ao mesmo tempo, mais urgente e muito mais delicado. Gente, o cérebro jovem, ele tem uma enorme plasticidade, né? É um termo que nós já conhecemos. Ou seja, essa neuroplasticidade, ela é uma grande capacidade de mudança que o nosso sistema nervoso central tem. E é justamente aí que torna a TRG tão potente nessa fase da infância e da adolescência. Porque quando nós trabalhamos bem essas memórias nesse período, o impacto ele pode ser profundo e muito duradouro. Juliana, hoje nós vamos falar sobre a importância, né, e os benefícios da TRG nas crianças. Mas a gente também percebe um comportamento muito comum dos adultos, que quando as crianças passam por um evento traumático, acontece alguma coisa assim muito importante na vida de uma criança, os pais ou responsáveis tendem a falar assim: deixa, ele esquece rápido, daqui a pouco já vai esquecer isso e tudo vai ficar bem. Então, isso é verdade? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Como que essas experiências emocionais ficam registradas na memória, na mente das crianças? Então, essa crença de que a criança esquece rápido um trauma, um evento, ela é uma crença muito comum e muito equivocada, tá? As crianças, elas não esquecem, elas vão codificar essa memória de um jeito diferente. Então, as experiências emocionalmente intensas, elas são registradas com muita força lá no sistema límbico, tá? Mas como essa criança ela não tem uma linguagem verbal suficiente para fazer uma narrativa, não tem repertório, né? Quem lembra é o corpo, é o comportamento dessa criança, é o sistema nervoso. Então, esse hipocampo, né, que eu referi na primeira pergunta, ele ainda está em maturação nesses primeiros anos da infância, o que pode fazer com que essa memória ela fique armazenada lá de forma fragmentada. Mas o fato de estar armazenado de forma fragmentada não quer dizer que ela foi apagada. Essas memórias elas vão continuar influenciando como essa criança vai regular suas emoções, como ela vai se relacionar, como ela vai reagir, por exemplo, ao estresse. E uma memória formada nesse contexto de sofrimento, sem passar pelo reprocessamento, ela pode organizar padrões emocionais durante anos e muitas vezes durante décadas, já na idade adulta. E, Juliana, existe então, como que é o ideal, né? A criança sofreu algumas questões, passou por algumas situações traumáticas, e essa emoção, esse trauma ficou registrado no inconsciente da criança.
O ideal seria a TRG já ser aplicada, então, o quanto antes, né? Mesmo ali na fase infantil ou na fase adolescência, ser aplicado o quanto antes. Existe diferença para aplicar o método da TRG na criança, no adolescente ou num adulto? Sim, existem diferenças que são muito importantes e o terapeuta TRG ele não pode ignorar essas diferenças, tá? Porque seria um erro clínico muito grande, levando em conta que a criança ela não tem condições de fazer o pior filme de nada, ela não vai nem saber o que é que você está falando, né? Com adultos, nós trabalhamos com a linguagem, com uma narrativa que já está consolidada, né? A pessoa consegue descrever a experiência, nomear emoções e sensações. Com as crianças, isso acontece de forma muito diferente. Nós precisamos adaptar o acesso que essa criança tem a essas memórias que ela não consegue verbalizar. Ela não vai chegar para você como terapeuta com um relato verbal, tá? Falando o que foi que aconteceu. Ela vai chegar através de procedimentos muito lúdicos, como jogos, desenho, através de mensagens que o corpo dela vai dizer a você. Então, esse terapeuta ele precisa ter muita sensibilidade para ler esses canais e usar esses canais como uma porta de entrada para trabalhar essa criança. Já com adolescentes, há ainda aí uma camada adicional. O cérebro ele está em plena remodelação, tá? Ele tem uma alta sensibilidade emocional, mas também, assim como a criança, também tem uma grande neuroplasticidade. Então, a TRG com adolescentes, ela precisa acolher essa instabilidade que é própria do adolescente, sem tornar isso uma patologia, reconhecendo que há o sofrimento real e que esse sofrimento ele precisa de atenção, tá? Então, se esse adolescente consegue já fazer o pior filme, a gente indica trabalhar a TRG como ele se fosse um adulto. Trabalhar com adolescentes é fantástico, porque você está trabalhando na fase principal ali, né, de que ele está se formando um adulto. Então, se você trabalha com adolescente, você já consegue eliminar os traumas que ele teve dali para frente, você tá ajudando a desenvolver um adulto saudável, né? Então, realmente, trabalhar com adolescentes, você tem resultados, assim, fantásticos. No caso das crianças, Juliana, nem sempre a criança fala o que está sentindo, né? Ela não verbaliza muitas vezes o que ela está sentindo. E quais sinais emocionais que podem indicar que essa criança, ou mesmo um adolescente, precisa dessa ajuda terapêutica? Então, como você falou, as crianças raramente dizem que estão sofrendo, né? Mas elas vão comunicar esse sofrimento através do seu comportamento. E muitas vezes esse sinal ele é interpretado como um mau comportamento, quando na verdade ele é um pedido de ajuda que o sistema nervoso dessa criança está fazendo. Então, veja só, alguns sinais nessa criança merecem atenção, como por exemplo, mudanças abruptas de humor, regressões de comportamentos, como, por exemplo, voltar a urinar na cama, tá? Queixas físicas que não têm uma causa orgânica, dificuldades no sono, isolamento social, queda no desempenho escolar, isso é muito comum, irritabilidade intensa, apatia. Já nos adolescentes, essa atenção também ela tem que ser feita para comportamentos de risco, tá? Por quê? Porque esse adolescente ele pode parar de falar o que está sentindo, ele pode parar de se conectar com os seus significantes, né, com o pai e com a mãe. Então, esse silêncio que o adolescente pode mostrar, às vezes, pode ser fazer parte do desenvolvimento normal, de querer privacidade e tal. Mas quando ele vem acompanhado de outros sinais, ele pode estar comunicando um sofrimento que esse adolescente ainda não encontrou palavras para verbalizar ele. É muito importante ficar atento aos sinais, né, Juliana? Juliana, um assunto também que eu acho muito importante, muito relevante, é que muitas vezes a criança, ela que expressa dores emocionais, ela está presente no ambiente familiar que também precisa de atendimento, também precisa de tratamento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Então, a criança, né, a infância, vamos dizer assim, ela não é uma existência isolada. Ela existe dentro de um sistema relacional, e o principal sistema é a família, são os seus significantes, o pai, a mãe, os irmãos, tá? O cérebro dessa criança pequena ainda não tem maturidade para fazer uma autorregulação sozinha. Ela precisa ter um adulto regulado para então aprender a se regular. Isso na psicologia, né, nos estudos de saúde mental, isso é chamado de corregulação. Então, quando os pais carregam memórias que não são reprocessadas, esse material emocional ele vaza para a forma como estão presentes com esses filhos. E muitas vezes eles não percebem. Então, se o adulto ele tem uma desregulação, ele vai desregular esse filho. Então, o trabalho terapêutico com essa criança, sem que o terapeuta olhe para o sistema como um todo, ele tem um teto, né? Ou seja, o terapeuta ele só consegue dar resultado até um determinado nível, e esse teto muitas vezes ele é muito baixo, tá? Então, por exemplo, eu já tive casos de atender crianças em que eu tive que dar alta a essa criança porque eu não tinha mais o que fazer com ela, a não ser que os pais viessem até a mim para fazer, então, o reprocessamento de cada um deles, tá? Porque um pai e uma mãe desregulados, esse filho, ele vai ficar desregulado também. E, na maioria das vezes, eu digo para você, uma criança desregulada, uma criança que precisa de terapia, a chave mestra está no relacionamento com esses pais. Então, é possível que os traumas e as inseguranças dos pais influenciam diretamente no comportamento dos filhos. Exatamente. A ciência, ela é muito clara sobre isso, tá? Existem três vias principais. A primeira é a comportamental. A criança, ela vai aprender observando, né? É o aprendizado vicariante. Então, se, por exemplo, o pai, ele explode diante de uma situação de frustração, a criança, ela vai aprender que é assim que se responde a uma frustração. A segunda via é a via relacional, ou seja, o estilo de apego formado nos primeiros anos, ele vai organizar um modelo interno de como esses relacionamentos eles vão funcionar. E esse modelo ele tende a se repetir. E a terceira via, que agora está muito em moda, né, é a via da epigenética, ou seja, experiências de estresse intenso podem deixar marcas na expressão gênica dessa criança, desse adolescente, que são transmitidas através de gerações. Isso, gente, não é determinismo, mas é uma herança emocional real que a TRG, enquanto terapia, ela pode sim ajudar a interromper. Juliana, então, normalmente os pais percebem que a criança não está bem em alguma questão, ela, né, percebe, leva a criança para fazer o atendimento com a TRG, perfeito, maravilha, mas o ideal é que os pais também procurem o tratamento, né, fazer o tratamento de toda a família. E quando os pais começam a fazer esse processo terapêutico, o que que você observa, assim, o que que normalmente acontece na dinâmica familiar? Então, muda completamente, muda tudo na dinâmica familiar. Porque quando os pais reprocessam as suas próprias memórias, eles vão ampliar o que nós chamamos de janela de tolerância. Ou seja, eles passam a conseguir estar presentes com os filhos, tá? Sem serem ativados por um comportamento deles que faz parte do passado deles. Então, essa reatividade desses pais vai diminuir. O pai que antes, por exemplo, explodia, ele passa a conseguir pausar o seu comportamento e responder melhor a essa situação. Os rótulos também, eles mudam. A criança que era vista como uma criança difícil passa a ser vista com mais curiosidade e com menos julgamento, tá? E tem também um efeito especial que eu acho, assim, muito bonito. Quando os pais mudam, a criança na maioria das vezes, ela vai mudar também, sem que ninguém tenha trabalhado diretamente com ela. Porque quando o ambiente emocional muda, muda tudo, muda a família toda. E esse cérebro, esse pequeno cérebro em desenvolvimento, ele vai ser responsivo a essas mudanças ambientais.
É muito satisfatório, né, Juliana? Você ver uma criança ser tratada, a família ser tratada e se tornar todo o ambiente familiar mais feliz, mais saudável, é realmente muito satisfatório. Juliana, eu quero fazer algumas perguntas aqui para a terapeuta Vanusa, mas antes de passar para a Vanusa, eu recebi duas perguntas aqui na plataforma que eu gostaria que você respondesse para a gente, Juliana, pode ser? Sim, sim, claro. Então vamos lá. Primeira, olha só. Descobri que minha filha mente muito. Fiquei muito decepcionada e triste. Como devo agir? Então, isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Primeira coisa que você deve fazer, penso eu, na minha opinião, é que você precisa acolher esse sentimento que você está sentindo, tá? De decepção e tristeza, porque esses sentimentos são respostas humanas, tá? E o fato de você se importar com isso já diz muito sobre o tipo de mãe ou de pai que você é. Então, a pergunta clínica mais importante não é por que a minha filha mente. A pergunta seria o que essa mentira está protegendo. A mentira na infância, ela quase sempre ela vai cumprir uma função muito específica, que é evitar uma punição que parece desproporcional, protegendo-se de uma reação do adulto que assusta essa criança, ou então preservar um espaço de autonomia que ela sente que ela não possui. Tá? Então, o caminho que esse pai, que essa mãe, na minha opinião, deve seguir não deve começar pelo confronto, ele deve começar pela pergunta curiosa, que é, tá? O ambiente da minha casa permite que ela diga a verdade com segurança? O que acontece com o meu filho quando ele erra? A mudança duradoura, ela não vem da punição, ela vem de um ambiente onde a verdade seja segura, né, seja muito mais segura do que a própria mentira. Então, construir esse ambiente de segurança é um trabalho que envolve toda a família. E é exatamente aí que a TRG ela vai ajudar. Perfeito, Juliana, muito importante essa tua resposta. Porque quando acontece isso numa família, a primeira coisa que a pessoa pensa é: nossa, minha filha é mentirosa, vai ser mentirosa para sempre, é um desvio de caráter. Então, isso não é verdade. Em qual idade a gente pode considerar que o caráter de uma criança, de uma pessoa, já está formado? Então, essa é uma pergunta que a neurociência ela vai nos responder de uma forma muito interessante. Veja só, as bases do caráter, ou seja, a forma como a pessoa se relaciona, regula emoções, responde ao mundo, essas bases começam a se estruturar muito cedo, já nos primeiros anos de vida, tá? Então, a partir dessas experiências relacionais, essas memórias, elas vão sendo formadas. Quando eu falo formada, eu não estou dizendo que significa memória fixa, tá certo? O nosso córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo julgamento moral, pela empatia, pela tomada de decisões, ele só completa a sua maturação em torno dos 25 anos, ou seja, há desenvolvimento significativo acontecendo por muito tempo. E o mais importante, essa neuroplasticidade, ela não tem prazo de validade. O caráter, ele tem uma base que se consolida ao longo da infância e da adolescência, mas ele também pode ser reorganizado em qualquer fase da nossa vida, especialmente com uma intervenção terapêutica qualificada. E é exatamente isso que a TRG propõe, ou seja, que o passado ele não seja apagado, mas que ele deixe de determinar o nosso presente e o nosso futuro. Interessante. Juliana, e tem mais uma pergunta de uma outra pessoa. Ela fala assim: gostaria de saber se mudança de casa ou de escola pode afetar meu filho emocionalmente. Sim, sim, pode afetar sim, e essa questão ela merece muita atenção. O cérebro dessa criança sempre vai buscar previsibilidade, tá? Através de quê? De rotina, de ambiente familiar, de vínculos estáveis, porque isso funciona como uma base segura
para o desenvolvimento emocional dessa criança. Então, quando essa base muda, o sistema nervoso ele vai registrar isso como uma ameaça, mesmo que essa ameaça seja algo positivo para essa família, tá? Então, os sinais eles aparecem de formas variadas, como irritabilidade, queda no rendimento escolar, dificuldade para dormir, né? Regressão de comportamentos para fases anteriores, como eu falei antes, na questão, por exemplo, de voltar a urinar na cama, querer usar chupeta, tá? Então, isso pode aparecer dessa forma. O que vai fazer a diferença é como os pais conduzem essa transição, tá? Com antecedência, com previsibilidade, com a conversa honesta e também com muita disponibilidade emocional. Então, quanto mais segura essa criança se sentir na relação com os pais, mais ela consegue atravessar mudanças externas sem haver uma desorganização interna, ou seja, dentro dela. Pois então, é uma questão assim bastante importante que muitas vezes as pessoas passam por isso, né? E às vezes não é a vontade dos pais, mas é uma necessidade. Então, realmente é bem importante tratar com bastante sensibilidade, mas nós sabemos que a terapia TRG pode ajudar bastante também nesse processo. E agora eu quero falar com a terapeuta Vanusa Reis. Vanusa, por gentileza, gostaria que você me falasse o seguinte: quais são as principais queixas quando os pais levam uma criança, um adolescente para o atendimento? Quais são as principais queixas, assim? O que que os pais relatam para você? O porquê que eles estão levando esse jovem até você? Bom, é triste admitir, mas a realidade é que os pais, quando eles buscam a ajuda terapêutica, é quando as crianças passam, bom, crianças e adolescentes, eles passam a ter um comportamento que afeta o seu entorno. Por exemplo, algum desrespeito em casa, o rendimento escolar, alguma coisa nesse sentido? Sim, seria o entorno, né, que afeta a família, ou seja, agressões, ou que fosse na escola, né, afeta o grado escolar, mais ou menos assim, que afeta os demais. A maioria dos pais, eles não busca ajuda devido a criança estar se sentindo solitária, a criança está calada. Para eles, até aí, então, não afeta a, o meio, o entorno deles. Se a criança está, o adolescente está mais calado, está mais afastado, ou se o adolescente está choroso, ele vai sempre aplazando a forma de buscar um terapeuta, um profissional. Entendi. Nossa, e realmente é bem é, triste até isso, né? Porque os pais não percebem que a criança está triste, que a criança está deprimida, que ela está ansiosa. Ele só começa a perceber a partir do momento que chega até ele alguma coisa lá que desconstruiu. Importante isso, né? Infelizmente, infelizmente, a preocupação inicial dos pais não é o bem-estar das crianças, dos adolescentes. Infelizmente, a preocupação deles é, no caso, o grado escolar, como eu falei, né? Então, eles, isso, até então, isso para eles não tem tanta importância. Eles não observam na correria do dia a dia. A ver, eu não critico os pais, tá? Não estou criticando, porque sabemos que a nossa vida é um corre-corre, pai que tem mais de um filho, então, né? Mas eu digo que os pais, eles teriam que observar mais as atitudes dos filhos, porque às vezes teu filho chega em casa, entra para o quarto e sequer te cumprimenta. E tá tudo bem, o pai está ocupado, ele não observa isso. Em câmbio, se o filho, se o professor, se um vizinho chega a reclamar de uma malcriação do seu filho, ele já começa a observar a partir daí. Mas enquanto o filho está calado, enquanto o filho está choroso, ou enquanto o filho, o apetite é, do filho está diminuído, o pai não busca ajuda. Danusa, o que você diz até sensibiliza a gente, né? Essa importância do carinho, da atenção que os pais têm que ter com os seus filhos, né? Sim. É um alerta que é importante, muito importante a sua colocação. Sim. Vanusa, me diz uma coisa. A gente sabe que para o
o reprocessamento, a terapia de reprocessamento generativo, responder, ter um resultado positivo, é bem importante que a pessoa, né, nosso cliente, se entregue, né, efetivamente no processo. E como é isso com crianças e adolescentes? Eles realmente conseguem participar, eles conseguem fazer o filme? Como que você vê isso na sua prática terapêutica? Sim, bom, como a minha companheira Juliana já havia mais ou menos falado sobre esse assunto, eu ressalto um pouquinho como os adolescentes. Os adolescentes, por exemplo, eu trabalho muito com adolescente e vejo muito resultado. Por quê? Eu procuro não, eu procuro ter um engajamento com ele ao nível dele. Por quê? Porque se eu vou acima do adolescente, como a profissional, ele vai me ver como o adulto que dita as regras, que são os pais, são os professores e tal. Agora, se eu vou abaixo dele, quizás ele não me dá o respeito necessário para entender a psicoeducação, entende? E agora, se eu vou no nível dele, ele vai me ver não como um colega, porque eu vou poder passar a minha experiência para ele e trazer quizás um alívio, esse alívio que ele necessita. Então, eu trabalho sempre com adolescente dessa forma. Eu tento é, falar a mesma linguagem dele. Exatamente, é importante ter essa conexão, né? Essa conexão Exatamente. emocional entre você, entre a terapeuta e o adolescente, essa conexão é fundamental. É, Vanusa, eu gostaria que você compartilhasse, se você poderia, claro, sem expor identidade, né? Mas se você poderia compartilhar um caso que você atendeu e que trouxe mudanças emocionais significativas. Sim, sem expor identidade. É. Bom, eu vou trazer aqui para vocês o meu primeiro caso com uma adolescente. Era filha de uma amiga, né? Ela chegou e trouxe a filha por uma questão escolar. A criança, a adolescente, tinha 16 anos, não podia é, fazer as apresentações, né, escolares, estava sentindo como muito apreensiva, em casa era uma pessoa muito calada, mas até então os pais acreditavam que era a natureza da criança, a adolescência e tudo isso. Mas, infelizmente, eu percebi nessa adolescente um grau muito grande de depressão e ansiedade, até mesmo ideias suicidas. E o mais interessante é que quando terminamos o tratamento com 17 sessões solo. Quando terminamos o tratamento com essa adolescente, claro, eu perguntei para ela o que ela viu, né? Que foi mudado na sua vida, o antes e o depois. E ela me disse, eu agora tenho perspectiva de vida. Olha só. Sabe, isso para mim foi assim, um boom na minha cabeça. Por quê? Eu disse, gente, aqui eu estou no lugar certo. Porque você saber que uma adolescente, uma jovem de 16 anos, vim sem perspectiva, porque aqui 16 anos é uma idade que já estão para escolher já o que querem fazer, né? O curso que quer levar e todas essas coisas. E ela não sabia de nada. E o desespero dela, o pânico dela, é que todas as suas colegas de escola já sabia o curso que ia seguir e ela não. Então, o Uhum. desespero dela é dizer o que está acontecendo comigo. Eu não tenho perspectiva assim de vida. E quando a gente terminou o tratamento, que foi um tratamento que, para mim, o grau que eu encontrei, né, essa cliente, para mim foi muito, muito, muito assim prazeroso saber que com 17 sessões ela mesmo, eu já tinha percebido, mas ela mesmo se deu conta, É sabe? realmente, né, Vanusa, é realmente bastante satisfatório quando a gente vê esse resultado. É inexplicável a satisfação quando você vê realmente a transformação ocorrendo na vida de um jovem, né? E eu gostaria também, Vanusa, que você me falasse sobre como os pais percebem, relatam, é, como está o comportamento desse jovem depois que passa pelo processo terapêutico. Olha, isso no processo terapêutico depois, ele, ou seja,
É um câmbio total, uma diferença total. Tirando também é, o exemplo dessa adolescente. O primeiro dia, depois que fazíamos o reprocessamento, a sua mãe disse: ela chega em casa, ela cumprimenta a família, ela conversa. Era uma adolescente que chegava e diretamente para o quarto. Ali ela passava toda a tarde com seus pensamentos, com os seus medos e calada. Até então, seus pais acreditavam que estava tudo normal. Mas, de repente, foi a primeira sessão. Quando a mãe dela chegou para buscar ela, disse que ela estava conversando e falando e sorrindo, sendo que chegou chorando. A sua mãe disse: e onde é que está minha filha? Eu falei: são câmbios drásticos. Por quê? Porque são câmbios que são mudanças que você percebe que a criança ela passa a ser uma criança mais bem resolvida, mais, como que eu posso dizer, mais tranquila, uma criança que passa a ter como empatia por os demais. Sim, leva a vida mais leve, né? Exatamente como um Exatamente. jovem, como uma criança deve levar a vida, né? Exatamente. Elas podem, porque o reprocessamento ele promove uma segurança para as crianças, para os adolescentes. É o que sucedeu com essa. Ela levou mais segurança, mais firmeza. Ela pôde sentir um vínculo com a família, sabe? Ela pôde se sentir mais segura nesse meio, ter uma conversação mais íntima com a família, ou seja, contar o que passa. Sua mãe acabou me comentando. Ela hoje ela chega e ela me conta. A minha prova foi assim. O meu exame foi assim. E antes ela só chorava. Muito Então, bem, assim, é muito interessante o muito reprocessamento do interessante. adolescente. Vanusa, e nós também sabemos que as terapias tradicionais, a terapia, enfim, podem, algumas outras terapias, outras técnicas, podem demorar anos, né? Muito tempo para os adolescentes, para as pessoas perceberem resultado. E como é esse tempo com a TRG, com a terapia de reprocessamento generativo? Até você já comentou dessa tua jovem, que demorou 17 sessões, mas como é uma média geral o tempo para você observar os resultados nos jovens, nos adolescentes? Essa cliente, sim, foi com 17 sessões, mas nem todos os clientes são iguais, tá? Isso depende muito. Sabemos que a terapia TRG, é, ela é uma terapia breve, não? Ela, comparando com as terapias convencionais, ela é uma terapia breve, de resultado breve. Então, o que eu quero dizer com isso? Depende muito do cliente. Depende da neuroplasticidade do cliente, depende do engajamento do cliente e da disposição de revisitar essas memórias. Então, o reprocessamento, ele é feito igual, ou seja, da mesma forma, né? As 5 protocolos. O reprocessamento, ele é levado da mesma forma, porém, depende da forma que o cliente vai se soltar. Porque tem muitos que, às vezes, recusa reviver a dor. E com essa reclusão de reviver essa dor, eles não conseguem é, alcançar o tempo necessário para poder chegar a uma liberação dessa dor emocional. Exatamente, a TRG é uma junção, né? Tem o terapeuta faz a sua parte e o cliente também faz a sua parte. Juliana, você gostaria de fazer algum comentário sobre isso que a Vanusa comentou? Eu concordo bem com a Vanusa, porque eu acho que isso é muito relativo, né? O que a gente sabe é que a TRG ela alcança resultados mais rapidamente do que outros tipos de terapia. Entretanto, a participação desse cliente no desenvolver, no desenrolar da terapia é muito importante, né? Como ela falou, ele precisa se soltar, ele precisa se entregar à terapia. Além de ter essa questão dessa entrega, que também vai fazer com que os resultados tenham aí tempos diferentes, temos que levar em conta, como ela falou também, a neuroplasticidade, eu concordo, mas eu gostaria de acrescentar uma coisa que é a questão da profundidade do trauma que essa criança ou esse adolescente precisa reprocessar.
Então, essa profundidade também pode modificar o número de sessões, tá? Então, precisa que o terapeuta ele tenha aí uma sensibilidade para fazer isso da melhor maneira possível e tirar essa criança, esse adolescente desse quadro que ele está passando. Perfeito. E eu quero falar sobre um assunto agora que eu considero muito importante para os dias atuais, que é a questão das redes sociais. Nós sabemos, né, que hoje é difícil de a gente conseguir manter o jovem longe das redes sociais, porque eles são completamente envolvidos com isso na escola, com os amigos, né? Mas também sabemos que o excesso de redes sociais pode causar muitas dores emocionais, que é, enfim, a comparação e muitos outros males que podem trazer, né? Como que os pais devem agir nessa situação? Com as redes sociais. Eu até vou deixar aberto assim essa pergunta para, eu gostaria que a Juliana desse a sua opinião, a Vanusa também, como que os pais devem agir em relação às redes sociais? Devem proibir, não devem proibir? O que que vocês têm a falar sobre isso? Então, eu acho que proibir raramente vai funcionar e muitas vezes vai até piorar, tá? Quando o acesso às redes sociais ele é bloqueado sem nenhuma conversa com os pais, esse adolescente ele vai buscar esse acesso de uma forma escondida, tá? De uma forma, como a gente diz, por debaixo dos panos, cortando dessa forma aquilo que realmente importa, que é o diálogo entre os pais e esse adolescente. Então, assim, na minha opinião, pela minha experiência, o caminho não é a proibição, é a presença. Os pais que conversam sobre aquilo que o filho vê, aquilo que ele sente nas redes sociais, né, quando vê determinada situação ali. Isso tem muito mais influência do que pais que simplesmente bloqueiam. É claro que os limites são necessários, mas o limite que funciona é aquele limite que a criança entende por que ela está sendo limitada. E uma pergunta aqui que eu deixo para os pais: antes de olhar para o celular do seu filho, olhe para a qualidade da conexão que vocês têm com ele. A melhor proteção contra os riscos das redes sociais não é o controle, é o vínculo. Assim, Juliana falou tudo. Estou totalmente de acordo com isso, porque realmente, se há um diálogo, se há um conhecimento, ou seja, os pais conhecer o seu filho, a necessidade que o seu filho tem, saber o entorno que o seu filho está convivendo, seguramente a proibição não seria necessária. Entendi, com Então, estou certeza. totalmente de acordo com a Juliana. Muito bem. E aí, no caso, Juliana, que nós sabemos, né, que esse excesso de redes sociais, que tem hoje jovens que ficam o dia todo ali, né, nas redes sociais, e isso causa muita ansiedade, para o adolescente. A TRG tem como ajudar esse adolescente? Tem sim e muito, né? Porque a gente sabe que as redes sociais, elas pressionam esse adolescente, mostrando ali uma realidade que não é real, tá? Então, a TRG, ela ajuda bastante. O adolescente de hoje, ele vive essa pressão que as gerações anteriores, né, nós aqui, nós não conhecemos, que é o quê? A comparação constante, uma exposição permanente, validação através de curtidas, de likes. Então, assim, para um cérebro que ainda está em formação, especialmente no sistema de recompensa e na regulação emocional, esse ambiente de comparação, de validação, ele é neurobiologicamente desafiador. Então, o que a TRG faz é trabalhar na raiz as memórias, as crenças, né, que tornam esse adolescente tão vulnerável a essa opinião alheia. Então, quando a base interna ela é frágil, ou seja, quando suas memórias estão organizadas em torno de frases como não sou o suficiente, preciso ser aceito para ter valor, essas redes sociais elas amplificam esse sofrimento de uma forma brutal, tá? Então, reprocessar essas memórias base, a TRG vai ajudar o adolescente a construir uma referência interna mais sólida. Ele continua usando redes sociais,
mas a partir de um lugar diferente, sem depender delas para se sentir inteiro. Muito bem, Juliana, você comentou, nós falamos agora, né, sobre a ansiedade que as redes sociais podem aumentar, né, aumentar muito essa questão da ansiedade, coisas que antigamente não existiam. Era um tema que antigamente não era tanto, porque não tinha essa questão tecnológica que nós temos hoje. E aí me veio uma dúvida, né? Lembrei aqui, né, que a TRG, ela trabalha, é uma estrutura, né, com 5 protocolos. Então, nós temos o protocolo cronológico, o somático, o temático, o futuro e a potencialização. No caso dos adolescentes, o que eu gostaria de saber de você é trabalhado todos esses 5 protocolos normalmente, e na questão do temático, quais são os temas que são mais explorados dentro dos protocolos? Então, como você falou, a TRG, ela obrigatoriamente precisa trabalhar esses 5 protocolos, tá? A forma de acesso muda conforme a fase do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. No caso de crianças, o desenho é a porta de entrada. Quando ainda não há uma linguagem verbal para nomear o que sente, o que desenha, o desenho ele vai se tornar o nosso material clínico. Agora, já com adolescentes, quando já tem uma capacidade de fazer os filmes, né, com uma certa riqueza sensorial, emocional, é possível trabalhar, sim, os 5 protocolos de uma forma muito semelhante como nós trabalhamos com o indivíduo adulto, tá? Os temas mais frequentes, mais recorrentes, são desde a rejeição, exclusão, abandono, medo de não ser suficiente, humilhação, bullying, que está muito em alta, né? Perdas, lutos, conflitos familiares, tá? No caso específico dos adolescentes, a gente deve trabalhar bastante a sua identidade, o seu pertencimento. Então, Importante. todos organizam essas suas histórias, né, precoces de infância e adolescência, de adolescente, tornando essa lente apta a fazer com que essa criança consiga ler a si mesma e ler o mundo ao seu redor, principalmente o mundo familiar. Olha, Juliana, com essa mensagem que você, com essa resposta que você deu agora, é, isso torna tão necessária a TRG para os adolescentes, tudo tão importante para a formação, né, de um adulto saudável. Enfim, nós já estamos então caminhando para o final aqui da nossa roda de conversa. Então, eu gostaria de perguntar agora para a Vanusa, para a terapeuta Vanusa, qual seria a mensagem final que você gostaria de deixar com a experiência que você tem, né, em atendimento? Qual a mensagem final que você gostaria de deixar para os pais, para os educadores, enfim, para os responsáveis por crianças e adolescentes? Bom, eu acho que a palavra é limite, tá? Por quê? Porque o limite, ele dá aos nossos filhos o respeito, a segurança e uma forma de aprender que a vida, ela é vivida através de regras. Então, eu acredito que se você, pai, se você, mãe, se você, educadores, começar a colocar limites. A ver, hoje já sabemos que as crianças na escola, nas escolas, elas não têm respeito pelos professores. Hoje, as crianças nas escolas, em casa, elas não têm respeito pelos pais. Elas chegam, elas fazem o que querem, e os pais, como estão tão ocupados, eles deixam passar um dia, 2 dias, 3 dias. Eles não vê o filho. E o filho, ele acaba acreditando que a vida é sem regra, é como eles querem. Quando eu falo de limites, quando você está dando um limite ao teu filho, você está atento, pai. Você está atento a tudo que o teu filho está fazendo. Porque geralmente, quando se dá limite, estamos tendo um processo para saber se ele está ultrapassando ou não. Então, é como se você estivesse dando atenção, observando o teu filho. E aí você vai perceber cada detalhe do que está passando e do que o teu filho está vivendo. Perfeito, Vanusa, muito bem.
E para Juliana, eu gostaria de fazer uma pergunta final, uma mensagem, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os terapeutas que atendem crianças e adolescentes. O que você tem a dizer para eles? Então, eu acho que toda criança que chega até você, terapeuta, ela está se comunicando da melhor forma que ela consegue, da maneira que ela pode, tá? E o seu papel como terapeuta não é corrigir um comportamento, é decifrar a mensagem por trás desse comportamento. Então, lembre-se, quando vocês cuidam bem de uma criança hoje, vocês estão interrompendo uma cadeia, um ciclo. Vocês estão mudando não só aquela vida, mas também todos aqueles que estão em volta dessa criança e todos aqueles que estão por vir depois dela. Maravilhoso, né? Exatamente isso que a Juliana falou, né? Cuidar emocionalmente de uma criança e do adolescente é a gente colocar, ajudar a colocar um adulto saudável no mundo. E depois desse adulto vem filhos, vem netos, então é a gente interromper aquele ciclo, né? Que pode, né, não estar ali bem resolvido, a gente ajuda a colocar um ser humano saudável no mundo. É uma missão muito importante para pais, para educadores e para nós terapeutas. Então, eu agradeço imensamente a Juliana, a Vanusa por essa conversa tão rica, contribuíram demais para esse assunto tão importante. Então, muito obrigado a vocês duas por participarem. Muito obrigada, Ângela. Eu estou aqui sempre disponível para vocês, tá? Muitíssimo obrigada por mais uma vez estar aqui. Um beijo grande para quem nos assiste. Obrigada a todos e espero que sigam meu conselho. Muito bem. Beijo. Eu vou deixar embaixo aqui na descrição desse vídeo as redes sociais da Juliana, da Vanusa, para vocês conhecerem mais sobre o trabalho delas. E mais uma vez, então, muito obrigada para as duas que participaram, para você que está assistindo, por participar junto com a gente dessa conversa tão rica e tão importante. Até uma próxima oportunidade.